E aí pessoal, tudo beleza? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Eu gostaria de agradecer os inúmeros comentários que o pessoal tem enviado, no YouTube, vários comentários, alguns assuntos aqui que eu vi que nós vamos tratar durante a semana, para você ter a sua assertividade melhorada, o seu conhecimento, o gráfico melhorado e conseguir atingir aquilo que você tem e que você almeja de forma satisfatória. Eu poderia chegar aqui, por exemplo, e ficar mostrando o meu portfólio para vocês, Por exemplo, mostrar o histórico de trade, ó. Poderia ficar mostrando aqui, mas eu prefiro trazer o quê? Trazer as respostas dos alunos. Os alunos podem dizer para você sobre se eles estão aprendendo ou não. Eu vou fazer um contra trade aqui, porque ela rompeu aquela região. Se você não sabe o que é um contra trade, é só você pesquisar aí no meu canal. Ela rompeu aquela região ali. Eu já meio que esperava aquele rompimento ali, mas ela está nessa região desse canal. Eu subo aqui, ó, e eu tenho meu canal de 50% aqui. Vamos aguardar a minha recuperação. Tá lá. Então, eu entrei na operação, ela rompeu e eu fiz um contra trade. Eu chamo de contra trade, eu fiz uma defesa. Bom, mas por quê? Porque eu vi o desenho do canal. Vi toda a movimentação do canal acontecendo. Quando eu cheguei aqui, eu imaginei que ele pudesse segurar nesse canal. Ela veio buscar o canal abaixo, sem problemas. Então o que eu fiz? Eu fiz o chamado contra trade. Por isso, por exemplo, que nem quando as pessoas falam assim, Cadu, qual é o seu objetivo diário? Um exemplo, se eu tenho um objetivo de R$100, eu nunca vou entrar com R$100 na operação. Isso tem a ver com gerenciamento. Mas eu posso entrar com taxas divididas e quando eu vejo que o movimento é muito bom e eu estou perdendo, eu consigo recuperar naquele mesmo movimento. Então, ao passo que eu consigo recuperar naquele mesmo movimento, eu acabo entrando com as mesmas taxas. É um risco que eu corro, porém eu saio positivo. Mas é claro, isso é um tempo de mercado, um acompanhamento de treinamento, de visão gráfica, de estudos. Não é você saindo, entrando, fazendo movimentos, achando que o gráfico vai respeitar só porque você quer. Tem que ter um porquê. Tem que ter uma questão da movimentação e o porquê da movimentação. E eu vou te explicar o que aconteceu aqui, o que eu vi, o que eu fiz. Mas antes disso, deixa aí seu like, no final do vídeo deixa aquele comentário. Então, como eu estava falando histórico, eu poderia chegar aqui e ficar mostrando no histórico todos os dias, mas isso não vem ao caso. O que me apresse ou me deixa feliz é isso, ó, comentários dos alunos. Ó. Olha o comentário desse aluno aqui. Ó. Bom dia, professor. Passando aqui para mais uma vez agradecer pelos seus ensinamentos. Mais um dia positivo graças ao conteúdo do seu canal. Então você consegue ver aqui, ó, movimentos positivos. Ele terminou o dia positivo ontem, começou o dia positivo, ou seja, segundo dia da semana e ele está positivo. É isso que é consistência. Ter consistência em opções binárias. Então eu quero agradecer vocês que mandam os comentários, vocês que mandam os seus resultados, aqueles também que não conseguem ter resultados e pedem dicas, eu também quero agradecer porque
Isso me ajuda a criar conteúdo também para vocês, para que eu entenda aonde vocês estão errando, aonde vocês estão pecando. Como, por exemplo, eu vou mostrar aqui o porquê que a minha primeira entrada foi falha e eu consegui recuperar. Mas dentre os comentários, até um exemplo que eu queria trazer assim, para quem conhece ou lê, né, as Sagradas Escrituras, lá fala assim que mais vale ser respeitado do que ser rico, porque o bom nome é mais importante do que qualquer ouro e qualquer prata. Então é mais importante que falem bem de você, o que demonstra que você é uma pessoa ajudadora, colabora com as pessoas, do que ser uma pessoa rica, tá? Esse não é o objetivo, ser rico. O objetivo é poder gerar sabedoria para as pessoas. Então olha esse movimento. Ó. Quando eu cheguei aqui, eu vi o gráfico fazendo o quê? Tem uma seguidora que estava falando sobre rompimento. Que ela acaba entrando em vários momentos de rompimento. Então nós vemos o gráfico fazendo os movimentos. Quando o gráfico fez esse movimento aqui, ó, ele fez um movimento para fazer um rompimento, eu olhei no volume e vi o volume baixo. Porém, o que ele fez? Ele fez uma vela de exaustão para buscar um fundo anterior. Então, o rompimento, você tem que diminuir os riscos para não cair em rompimento. E o que eu fiz aqui? Qual era o certo eu fazer aqui? Sabendo que eu tenho um fundo em V aqui, e sabendo que eu tenho outro fundo em V aqui, qual seria o ideal? Eu entrar neste fundo ou aguardar este fundo? O momento de segurança para fazer uma correção no movimento é o fundo mais extremo do momento do preço, se o preço estava aqui. Então, esse é o fundo ideal para eu aguardar a minha entrada. E não esse. Mas eu me precipitei na entrada, porque eu vi essa região aqui, ó. Eu vi esses dois fundos aqui, eu vi esse fundo aqui também, e esse fundo, mas ele deu um estouro na região, ou seja, o chamado rompimento, e veio buscar aqui ao fundo. Então, o gráfico trabalha dessa forma. Nós vimos ontem, por exemplo, sobre as estruturas gráficas. Olha só. Como é que eu sei então que poderia romper ali foi uma entrada de risco que eu fiz, tanto é que a primeira taxa eu me dei mal e eu consegui recuperar depois? Porque olha o movimento gráfico, ó. Olha o movimento gráfico. O que ele me mostra? Ele está fazendo fundos mais baixos que os fundos anteriores. E ele está fazendo topos mais baixos que os topos anteriores. Então, qual é o correto na análise gráfica eu fazer? Eu fazer vendas. Para aumentar a minha assertividade, o correto é eu fazer vendas. Tá, então, Cadu, então por que você entrou nesse fundo aqui? Tá, eu entrei nesse fundo porque era um fundo em V e eu, na minha leitura gráfica, por estar nesse canal, eu imaginei que o preço pudesse fazer uma correção, mas quando você começa a analisar a queda do ativo, você vê que ele vem com muita força, E ele faz o que? Um sprint final, né? Que é aquela chamada vela de exaustão do movimento e acaba rompendo essa região. Depois do rompimento dessa vela de exaustão, quando eu percebi que ele fez um movimento de rompimento com a vela de exaustão e foi buscar o fundo aqui anterior, aí sim, então eu entendi que ele poderia fazer então a correção ali. E por isso que eu entrei contra meu trade equivocado. Então, faço coisas erradas também no gráfico? Faço, às vezes faço. Por quê? Naquela precipitação de trazer um resultado.
principalmente quando eu estou gravando aqui. Então, por exemplo, ó, se eu percebo que a estrutura aqui de alta do gráfico está acontecendo, por que eu vou querer vender nas regiões se a força está compradora? Então é mais fácil eu esperar ele romper a região, retornar e aí sim fazer o que? A minha entrada nessa região. Isso aqui é o que eu chamo graficamente de RRC. Por que RRC? É o movimento de rompimento, retração do ativo e continuidade do ativo. Então aqui, ó, por exemplo, aqui poderia ter sido uma entrada, aqui poderia ter sido uma entrada, e eu fiz o que? Eu fui fazer um trade totalmente arriscado contra a técnica. Eu fiz um trade contra a técnica. E foi bom ter acontecido isso para vocês verem que quando você vai contra a técnica, você pode se dar mal. Se você tem conhecimento para fazer uma recuperação no trade, como eu fiz aqui no caso, e você ter capital de risco para recuperar o trade, ainda você consegue sair ileso da operação. Mas é muito arriscado. Então, ainda continuando sobre o assunto do gráfico e suas estruturas. Coloca uma coisa na sua cabeça. Gráfico com estrutura de alta. Faça sempre o quê? Gráfico com estruturas de alta. Faça sempre o quê? Compras nos movimentos de bipolaridade no fundo. Sempre. Gráficos com estruturas de baixa. Faça o quê? Sempre vendas nos movimentos de queda. Essa é a técnica gráfica para fazer operação. Se você for contra isso, ocorrem duas questões. Foi muito bom eu ter feito essa primeira entrada errada para a gente desenvolver esse assunto. Você pode cair nas dúvidas ou na confusão. Como assim? A dúvida, o próprio pronome já diz. Dúvida é porque você não sabe. Você não sabe a técnica, então você tem dúvida. Agora, confusão é quando você sabe demais e aí você fica procurando algo para mostrar que você estava certo e não o mercado estava certo. E a gente sabe que, na verdade, o mercado sempre está certo, sempre tem a razão, e a gente tem que entender o que ele quer fazer e a gente tem que caminhar com ele. Nós temos que caminhar com ele e fazer o que ele quer, não o que nós queremos. Então, se nos seus trades você ainda tem dúvida do que fazer, é porque você não conhece as técnicas da análise gráfica. Você não tem um operacional definido. A dica é: aprenda um operacional, aprenda uma forma de operar e seja especialista nela. Agora, confusão é quando você sabe várias técnicas, você tem muito conhecimento e chega na hora, você acaba aplicando algo que não deveria ser o correto naquela região, que foi o que eu fiz. Eu fiz uma entrada aqui de suporte num canal, mas pela queda que ele está tendo, não era a forma correta. Eu poderia até aplicar no suporte, mas deveria ser o suporte mais forte, o suporte em V que suportou mais fluxo de dinheiro e que estava um pouco mais longe do preço. Então a confusão acontece com aqueles que têm conhecimento. Então às vezes você tem conhecimento e você sempre está numa confusão na hora da entrada, porque você não sabe limpar ou tirar as arestas erradas para deixar o seu operacional limpo e fazer só aquilo que funciona. Então, novamente,
Com o gráfico se movimentando nas suas estruturas, você tem que aplicar a técnica correta para ser bem sucedido nas suas operações. Se o gráfico mostrar a estrutura para você e você aplicar o operacional da forma correta, a chance da assertividade para você ter naquela operação, ela é muito alta. Ela chega a 80%, 90%. Mas você tem que fazer o quê? Você tem que operar da forma correta. Sem achômetro, sem achismo, sem dúvida e sem confusão. Dúvidas e confusão acabam entrando na questão do emocional. Aí a pessoa fala assim, meu emocional não me deixa tradear, meu emocional me atrapalha. Não é seu emocional. Se você tem dúvida, você não sabe, não conhece as técnicas, você não apurou o operacional. Se você está em confusão, você sabe, mas você não sabe em que momento aplicar e a forma correta de aplicar. Então isso tem que ser corrigido, isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser estudado, isso tem que ser treinado e aplicado da forma correta. Tá bom? Vou ficando por aqui. Eu espero ter ajudado vocês com essa aula. Quer saber sobre treinamento fechado? Link na descrição. Quer saber sobre um livro de análise gráfica para você entender toda essa estrutura do gráfico? Link na descrição. Lá no canal do Telegram tem um e-book sobre os padrões de reversão de velas para você, se você quiser, gratuitamente. E tem lá no meu Instagram, me segue lá. Qualquer dúvida, qualquer questionamento que você queira conversar comigo sobre o treinamento, sobre algo privado, vai lá, manda um recado para mim. Eu estou inteiramente à disposição para responder a você. Tá bom? Um forte abraço, até a próxima aula